tarde! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o podcast vai em rede em um horário diferente, né? Mas para falar de coisa boa, de saúde, já quero agradecer a você que está nos acompanhando e também pedir para você se inscrever no nosso canal. Lembrando que para que o YouTube entregue os nossos conteúdos para mais pessoas, você precisa se inscrever no canal, ative as notificações e sempre que a gente entrar aqui, você será notificado, não paga nada, é de graça para se inscrever no canal. E é isso, gente, quero agradecer já aqui no início aos nossos anunciantes, né, que fazem acontecer aqui. Estou aqui, ó, já recebi aqui hoje, ó, que maravilha, da Biomagistral, suplementos maravilhosos que você também pode ter aí na sua casa, é muito fácil. É só entrar no Instagram da Biomagistral, fazer o seu pedido, entra lá no link para adicionar o WhatsApp. Já está funcionando, atendendo online e em breve a inauguração do seu espaço físico aqui na cidade. Quero agradecer também Nordestinha Pizzaria, ali na Avenida Castro Alves, uma pizza maravilhosa, deliciosa, que eu garanto que você vai amar. Entregas também. Na segunda eles folgam, mas a partir de todos os dias da semana tem delivery. Você não pode deixar de experimentar essa pizza maravilhosa. Quero agradecer Cristiano Lanches também, que faz pedidos, recebe, na verdade, pedidos para festas, eventos de docinhos, salgadinhos, uma delícia, mas também tem um delivery todos os dias, dá aquele salgado maiorzinho, né, para a gente lanchar. Faça o seu pedido, tá bom? Daqui a pouco eu falo de mais anunciantes, nossos queridos anunciantes aqui, mas agora eu já quero apresentar o Dr. Jailton Campos, seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, mais um dia, ou de domingo ou feriado, que a gente marca aqui para se encontrar e para falar sobre a temática de saúde. Hoje um pouquinho mais focado aqui, estou a caráter de temas urológicos em procedimentos, assim como cirurgias de grande e pequeno porte, cirurgias com alta no mesmo dia, e cirurgias que às vezes o paciente precisa ficar um pouquinho mais internado. Mas muito boa tarde para a galera, vamos lá, vamos curtir, vamos comentar, vamos interagir. E realmente, quem que se inscreve no canal, eu soube que curte melhor o feriado, viu? Então vamos se inscrever no canal aí para a gente ter as notícias e receber aquele alerta para os vídeos novos, tá certo? É importante, né, cuidar da saúde. Tem uma frase, né, quem não para cuidar da saúde, para cuidar da doença. Então é importante sempre estar atento. E hoje, o que é que você trouxe para a gente hoje para deixar aí de alerta para a galera, para se cuidar bastante? Então, cuidar de saúde é aquilo que você falou, não é um gasto, é um investimento. A gente tira um tempo, às vezes a gente se dedica ali 1, 2 dias, 2 turnos, pelo menos a cada semestre, para a gente fazer aquele check-up, aqueles exames de rotina, ver se está tudo bem. É o famoso serviço de manutenção. Quem tem carro já sabe como é que é. Eu que rodo aí 1.000 quilômetros por semana, a cada 2, 3 meses tem que ir trocar o óleo, checar o motor, fazer uma limpeza. A mesma coisa a gente. Nosso corpo é uma máquina e precisa de check-up e precisa de manutenção. Então, o que acontece muito na minha área, que sou urologista e cirurgião, é muitas vezes a gente descobrir doenças cirúrgicas que no começo teriam um tratamento, teriam uma condução. E que já alguns casos que chegam numa fase mais tardia, mais complexa da doença, acaba que a gente precisa de um tratamento às vezes mais agressivo. Vou dar um grande exemplo aqui, que é o câncer de pênis, certo? Câncer de pênis, que é um câncer que tem muita incidência aqui na região Nordeste, principalmente na Bahia, devido a uma série de fatores sociodemográficos. Quando diagnosticado no início, é uma lesãozinha, é um caroço, é uma verruga, é uma área ali que está um pouco mais vermelhinha, é uma coisinha às vezes que passa até desapercebida num olhar mais leigo. E quando chega nesse início, a gente vai fazer um tratamento, o tratamento muitas vezes é retirar aquela pele, que é a postectomia, que também é muito feito para cirurgia no tratamento de fimose. Mas quando se tem um avanço dessa doença, câncer de pênis, isso acontece, né, com alguns meses ou até anos, a gente vai precisar de tratamentos cada vez mais invasivos e mais agressivos. Então chega até os pacientes que têm um câncer mais avançado a precisar realmente retirar o órgão. Então tem uma cirurgia mutiladora, uma amputação do órgão. E por quê? Porque ele não teve um diagnóstico da doença em sua fase precoce. Então aquele check-up
aquele exame de rotina, seja aquele exame de sangue, seja ser examinado por um médico especialista, pelo menos 1 ou 2 vezes no ano, não é mais do que a obrigação da gente estar aí orientando e levando essa informação para que mais pessoas, né, tenham menos dor no seu tratamento e consigam ter um diagnóstico mais precoce. Verdade. É muito. Quais são os fatores que fazem com que o Nordeste e a Bahia tenham um índice tão alto? Tem a ver com o clima? Uma coisa assim? Tem muito a ver a questão da informação, né? Então, acaba que a população tem menos acesso à saúde de forma geral, então tem esse diagnóstico de maneira mais tardia. E um grande fator de risco que acontece para o câncer de pênis, temos vários, mas um grande é a fimose. Então, o paciente não sabe que tem fimose, não trata a fimose, fica ali com aquela sujicidade no pênis o tempo todo, não consegue expor bem a glande, não consegue retrair o prepúcio, então fica sempre com sujicidade e aquela sujicidade levando a infecção. E toda infecção crônica vai inflamando e desordenando os tecidos, chega num momento que aquele crescimento do tecido fica desordenado. Aí então surge a célula cancerígena e vai se desenvolvendo e quando não tratada vai virando realmente às vezes um couve-flor. Já peguei casos de paciente que você sabia que o paciente estava chegando antes dele entrar, por conta do cheiro que já tomava conta de toda a clínica, de todo o consultório. Então você já tinha aquela sensação desagradável antes do paciente entrar, porque justamente já era uma sujicidade tão grande que mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria limpar lá dentro. Porque ele não consegue fazer aquela retração e conseguir limpar. Então, assim, é claro que isso aí é a ponta extrema do que pode acontecer, mas também é aquele caso, por exemplo, você em casa aí que tem uma ferida que não cicatriza, uma ferida que você faz o tratamento, mas que fica voltando, aquela ferida que já está aí há muito tempo, algumas semanas, meses, que você começou a tratar, achou que melhorou, mas ela está sempre ali, sempre constante, essa ferida precisa ser examinada, que muitas vezes pode se tratar de uma doença neoplásica. E eu não estou falando só da minha área, que é a área urológica, mas, por exemplo, no braço, no rosto, na perna, a gente tem alguns sinais que podem, em alguns deles, esses que eu falei, se traduzir em feridas que podem virar ou já ser uma própria doença neoplásica ali ativa. Nossa, complicado. E nessa questão da higiene, homem pode usar aqueles sabonetes líquidos que mulher usa, né? Dermacide, né? Alguns outros. Homem pode usar esse sabonete? O granado que está em moda, glicerinado, né? Sim. Então, esses sabonetes, principalmente sabonetes líquidos, podem ser usados. A gente tem que ter sempre uma adequação, que a área genital é uma área nobre, né? A gente não pode ter muita química envolvida, não pode, por exemplo, ter muitos sabonetes que tem muito aroma artificial. Isso leva a um monte de corante. Tem paciente que desenvolve até dermatites em relação a esses corantes. Então, eu sempre recomendo aquele sabonete de pH neutro, ou um muito bom e muito barato, que nossos avós já sabiam, que é o sabão de coco. O sabão de coco, ele tem um pH neutro, ele não tem um aroma artificial, ele não tem muita química e ele é hipoalergênico. Então, o paciente ou a pessoa que usa ele tem baixa chance de desenvolver alguma dermatite, alguma reação química em relação ao sabonete. Então, água e sabão nunca é demais. Sabão de coco. Sabão de coco. É melhor do que aqueles líquidos que vende na farmácia? Olha, também costumo, para aquele paciente que tem um poder aquisitivo maior, aquele sabão granado de pH neutro, certo? Ele é bom, só que ele é mais caro. Um deles você compra uns 20 do de coco, então assim, depende do bolso também. Mas sim, pode ser usado, certo? O que eu costumo explicar é que muitas vezes, e isso já aconteceu comigo na prática, porque eu tenho o costume, principalmente das crianças, de pedir para mostrar como é que se faz para tomar banho. E chega, por exemplo, uma mãe com a criança ali dos seus 3, 4 anos, muitas vezes a criança ali não toma banho só. Mas algumas mães já estão querendo que esse filho crie uma independência antes da hora. Então é muito comum isso. Quem dá banho nele? Não, ele toma banho sozinho. Como assim? Mas não toma direito. 3, 4 anos tomar banho sozinho. É difícil, não é difícil. Toma direito. Faça aí como é que você toma banho. Aí ele vai lá, né? Pega lá a área genital, passa a mão assim aberta e acabou, pronto. Isso aqui você não deu banho, isso aqui você não lavou. Você tem que pegar, né, no caso do homem falando, o pênis,
retrair o prepúcio, chegar lá, passar o sabão, tirar todo aquele sebo que fica acumulado, que é fisiológico, mas todo acúmulo pode levar à infecção. Depois de acabar do banho, você vai lá enxugar e devolver para o lugar. A criança de 3, 4 anos e muitos adultos não fazem isso. Então, faz parte da consulta até essa questão de orientação da higiene, de a orientação do autocuidado, para conseguir evitar esse tipo de doença, que é o câncer, mas antes, muito antes disso, as próprias infecções. A gente atende muita infecção de repetição na área genital, que é a infecção do prepúcio da glande, o nome técnico é balanopostite. A gente atende muito, muito mesmo por conta da má higiene. Então, quando a gente vai ver por que está tendo infecção de repetição, por que está tendo tanta infecção urinária, quando a gente vai estudar o caso, quando eu peço ali para mostrar como é que faz, quando eu vou ver, é a questão da deficiência realmente da higiene adequada. Que pena, né? Então, o sabão de coco e o granado pode ser usado com criança desde esse pequenininho já, né? Para cuidar da higiene. Muito importante essas informações, porque até naquele da dermacite, que é muito conhecido, ele vem dizendo mania de olhar a bula das coisas. Aí ele vem dizendo que não é bom usar várias vezes no dia e nem todos os dias, porque justamente devido para preservar o pH, né? Exatamente. Uma outra coisa também que costuma acontecer muito são as infecções de repetição na mulher. Só que a mulher já é o contrário. A mulher já tem aquela mania de hiperlimpeza, hiperhigienização, costuma usar duchas intravaginais, então vai no banheiro toda hora fica passando ducha, inclusive dentro da vagina, dentro do canal vaginal, e aquela hiperlimpeza você acaba retirando a flora bacteriana normal. E às vezes uma flora que acomete ali já é uma flora já doente, patológica, diferenciada. Então, por exemplo, a mulher acaba perdendo aquelas bactérias que normalmente ela tem, que não causava nenhum mal, e acaba adquirindo uma bactéria que já é mais patogênica, já é mais virulenta, que tem mais associação, por exemplo, infecções urinárias de repetição. Então, aquela hiperlimpeza, principalmente nas mulheres, intravaginal, muitas duchas, muitos cremes, também está associada à infecção urinária de repetição, uma coisa que acontece bastante. Muito bom, muito bom. Então, mulher e homem só vai quando é no último caso, né? Ainda tem essa mulher. Ou ainda vai levado pela mulher, não é nem ele que procurou. Tem muitos casos assim, que o homem tá com aquela doença, tá se arrastando, inclusive tá até escondendo. Pergunta ali na hora, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem mesmo? Vamos aqui ver. Quando você vai ver, tá um desastre. Tá um desastre. Então, muitas vezes ele, até o final, resiste em dizer assim, não, tô doente, preciso de ajuda. Porque os homens muitas vezes acham que estar doente é perder a virilidade. Estar doente é ser susceptível a não ser mais viril, a perder a potência. Tem esse mito, assim, tô doente, então não sou mais homem. Acontece muito, principalmente nas doenças urológicas. Tem uma doença urológica, tem uma doença prostática, tem uma doença do pênis, então não sou mais homem. Então acontece muito esse medo da perda da virilidade. E às vezes eles não admitem a doença, justamente, principalmente ali com os familiares, com medo dessa questão cultural aí de perda de virilidade. Então, assim, muito, principalmente quando a gente fala de câncer de próstata, alguma alteração prostática, às vezes até não câncer, doenças benignas, o paciente ali fica com medo, doutor, e minha potência como vai ser agora que eu estou com essa doença da próstata? E muitas vezes não é bem assim, não tem nada a ver. E qual é, assim, de todos esses casos, assim, qual que tá mais, assim, que sempre tá tendo incidência, assim, de maior número, né, entre os homens de doenças nesse sentido? Olha, o que eu tenho percebido muito, não sei o que aconteceu, mas que foi uma série de coincidências, é que nessa semana eu operei uns 5 casos de varicocele. Inclusive 2 na idade que a gente costuma pegar muito, que é de 15 a 30 anos, mas assim, 3 fugiram um pouco do padrão, que já eram pacientes, já é de 30, 40 e o último um pouquinho mais velho, de 50 anos. Para quem não sabe, o pessoal de casa, a varicocele é uma doença da veia. Da veia de onde? Do testículo. Então, nosso testículo ele tem uma série de veias. Essas veias elas são em várias e elas se entrelaçam. Aqui está o testículo, elas vão se entrelaçando e a gente chama isso de plexo campiniforme. Essas veias elas são um pouco maiores
que um cabo desse de microfone é de um cabelo mais grosso. Elas são realmente bem pequenininhas, tá certo? E quando ela vai se dilatando, aumentando o seu tamanho, aquele sangue que era para ir para o testículo acaba ficando preso aqui em cima. Então vai dando aquela dor cansada, aquela dor em peso. O paciente principalmente se incomoda quando acaba o dia, período da tarde. Está muito associado com o pessoal que trabalha em pé, ou o pessoal que trabalha com locais mais quentes. Por exemplo, um dos casos, o paciente era padeiro. Então ele acordava sempre na madrugada. Padeiro, você sabe que acorda cedo, né? Que o pão tem que estar 7 da matina, às vezes 6 da matina, pronto. O cara acorda 2h30 da madrugada para começar a trabalhar. E ele começava a trabalhar bem tranquilo quando chegava de meio-dia para tarde, que ia esquentando, que já estava naquela correria de pé, pegando pão, fazendo bolacha. Ele já começava com aquela dor, era uma dor insuportável. Ele precisava parar o trabalho, ia para casa, ficava deitado e me contava que ele já tinha um horário de ir para casa para só ficar deitado mesmo. Às vezes ele não almoçava porque ele queria ficar ali só relaxando para a circulação melhorar. E aí depois desse tempo deitado, ele programava com os funcionários dele voltar e terminar o serviço. Então ele precisava dar um descanso já programado, que isso aí era só piorando. Cada vez mais esse descanso precisava ser maior para ele se recuperar daquela posição ortostática, posição de pé. E isso foi incomodando, incomodando, e quando ele foi ver, já tinha uma alteração mais grave. Porque o que acontece? Um dos graus iniciais da varicocele é praticamente perceptível. Muitas vezes a gente só consegue ver quando tem um ultrassom, que é aquele exame de imagem que o médico passa ultrassom e vai ver ali realmente que tem uma dilatação da veia. Mas quando se passa um tempo, ele vai crescendo, crescendo, e nos livros tem uma imagem típica de uma bolsa de vermes. É como assim, o testículo fica tão enrugado, mas tão enrugado, que ele parece como se fosse uma bolsa cheia de minhoca dentro. Ele fica com aquelas minhocas, e a veia que era um pouquinho maior que o fio de cabelo, um pouquinho maior que um cabo de microfone, já fica do tamanho de um dedo. Então fica com aquela bolsa escrotal, cheia de minhocas mesmo, porque fica bem tortuoso e doendo. Esse paciente, por exemplo, já chegou nessa fase. E é muito importante frisar que a varicocele ela deve ser tratada logo. Por quê? Porque a varicocele ela prejudica a fertilidade. Então, por exemplo, as crianças de 15 anos, que é quando se começa a ter essas alterações geralmente, se tratadas logo, não vão ter nenhuma consequência. Mas a varicocele é a principal causa de infertilidade masculina. Então, se você pegar, por exemplo, casais inférteis, geralmente 50% culpado é a mulher, 50% culpado é o homem. E aí uns 20% a 30% tem um pouquinho de cada. E no homem, mais da metade da culpa da infertilidade masculina se cai sobre a varicocele. Você vê a importância que se tem em varicocele hoje em dia. E quando a gente pega toda a população, inclusive população normal, sem dor, sem infertilidade, 20% da população vai ter algum grau de varicocele. Mas quando a gente pega o casal infértil, pega lá o homem, aí já sobe para mais de 50% já de presença. Nossa, e essa doença, ela desde o início já é algo cirúrgico ou se começar a tratar no início não precisa de cirurgia cuidando antes? Olha, a varicocele, ela no início, ela pode não causar nada, então o paciente não vai ter nenhum sintoma, nenhuma consequência. E é como eu falei, é muito comum ter um pouco de varicocele na população normal, mas ele já pode ali, inclusive na criança, não tem dor nenhuma, mas o testículo já começar a ter uma diferença de desenvolvimento. Já peguei casos que, por exemplo, uma criança tinha um testículo normal e o outro já estava praticamente sumindo, bem pequenininho, menor do que uma bola de gude. Isso pode acontecer, porque toda vez que você não tem um sangue insuficiente para chegar nesse testículo, ele vai começar a não crescer, vai começar a atrofiar, diminuir de tamanho. E o sangue é o alimento, né, que leva o oxigênio, que leva os nutrientes. Então, toda vez que você tem menos sangue, ele vai reduzindo de tamanho, atrofiando, e pode até realmente assumir. Então, a pessoa pode perder o testículo. E muitas vezes isso acontece sem o paciente sentir qualquer tipo de dor. Mas, como eu falei, alguns casos já vai ter uma dor logo de início. Então, quando é que a gente vai tratar? Quando a gente já tem essa alteração de tamanho de testículo, é um indicativo de tratamento. Claro que não é todo mundo é simétrico. Os homens sabem do que eu estou falando e as mulheres também, pelas mãos, a gente sabe que tem uma maior que a outra.
mas quando já começa a ter ali uns 15 a 20%, a depender da idade de diferença, já é um sinal que alguma coisa não está certa. E uma outra questão de tratamento, né, indicação de tratamento, seria a causa realmente da infertilidade. Então, no homem, a gente tem o exame chamado espermograma, que é o exame que o homem vai colher seu esperma, vai ser enviado para o laboratório e vai ser analisado no microscópio realmente como é que estão os espermatozoides. A gente vai avaliar se ele está com a morfologia ok, ou seja, se ele está com a cabeça, com a cauda, com a peça intermediária. A gente vai avaliar a morfologia, vai olhar para ver se ele está certinho. Às vezes ele está com a cauda torta, às vezes está com a cabeça torta. Isso a varicocele pode causar. E também a varicocele pode causar redução no número de espermatozoides. Então, o indivíduo, às vezes, vai ter uma ejaculada, mas quando você vai analisar lá, tem pouquíssimos espermatozoides. A gente precisa de um monte de espermatozoide para fecundar um óvulo, certo? É uma corrida muito grande. Se você já viu o Ironman, multiplica por uns 1000 aí, que é a corrida de espermatozoide para fecundar esse óvulo. Qual é o exame que detecta essa doença? O exame específico para o homem que está aí assistindo e quer saber, nossa, será que eu tenho isso? Sim. Então, a varicocele é uma doença de diagnóstico clínico. O que quer dizer isso? O paciente vai ficar em pé, o urologista vai examinar e, na visão, ele já pode ter já o diagnóstico. Então, só de olhar nesses casos mais avançados que eu falei, da bolsa de verme, varicocele já de um grau maior, o urologista só olhando já pode dizer, tem varicocele. Em casos mais precoces, ele vai tocar no local que tem a veia, vai sentir e vai pedir para o paciente fazer uma manobra de pressão. Geralmente eu peço para colocar a mão na boca e vai soprar. Soprando, a gente fecha aqui a nossa glote, a gente sopra, aumenta a pressão abdominal, aumentando a pressão abdominal, vai consequentemente aumentar a pressão nas veias. Então a varicocele lá começa a aparecer. E outras vezes a gente vai botar a mão lá, palpar e sentir mesmo a varicocele. Nesses casos a gente consegue. Quando nada disso é possível, a gente leva para o ultrassom e com o Doppler ligado, que é uma parte do ultrassom que a gente consegue ver melhor os vasos, as veias e as artérias, a gente consegue identificar essa varicocele. Então, ou no exame, naqueles estágios mais avançados, exame clínico, ou no exame de ultrassom Doppler, a gente consegue dar o diagnóstico com certeza dessa patologia. Ai, que bom, né? Importante esse cuidado antecipado, esse cuidar. Doutor, e a gente está chegando numa época, a gente, na verdade, está saindo de uma época de muita festa, muita pegação e vai entrar de novo, porque mal sai, já começa o aniversário da cidade aqui, que movimenta muito. E tem uma coisa que eu acho que caiu. Eu estou segurando a canetinha, fazendo barulho, peraí. Tem uma coisa que eu percebo, né, na juventude, essa questão de não estar dando tanta importância, né, para o uso da camisinha, né, que a gente sabe que apesar de todas essas doenças, e já não é nada legal, doença não é legal, ainda tem a AIDS também, que tem muita gente que tem o vírus e não se preocupa, né, e continua espalhando esse vírus e é tão difícil. Quais são, além da AIDS, né, tem várias doenças que podem ser transmitidas, né, sexualmente, mas em festa, principalmente. Eu sei que tem até pelo beijo, né, também. Sem dúvida. Até pelo beijo. Tem gente que é, fica contando quantos que beijou na festa e fica feliz e faz competição, vê quantos beijou. E aí, como que fica a saúde nessa hora? Pois é, né? E você falou bem aí a questão da AIDS. A gente tem percebido que tem tido uma mudança muito distinta das pessoas que têm o vírus do HIV. Antigamente, na década de 90, década de 80 e poucos, era realmente mais selecionada para aquele público realmente mais homoafetivo, homens que ficavam com homens. Hoje a gente tem percebido um aumento indiscriminado, inclusive, das pessoas até de 40 anos mais, e principalmente do público heterossexual. Então a gente tem mudado a visão aí do HIV, que não é um vírus mais de grupos estereotipados. É um vírus que pode realmente não tem cara, certo? Não tem cara, não tem crachá. Então, assim, qualquer pessoa é susceptível de ter esse vírus. Então, você não consegue olhar para uma pessoa e dizer essa tem HIV, essa não tem HIV. Então, a gente tem que ter sempre essa preocupação, esse zelo de sempre estar se cuidando, se preservando
e também sempre usar a questão do preservativo, certo? Até porque o preservativo, ele ajuda a prevenir diversas outras doenças, mas ele não é um taxativo de sexo seguro, certo? Porque existem muitas doenças, como você falou, que são transmitidas também pela questão da saliva e até pela questão do contato mesmo. Então, um grande exemplo disso são as doenças que acometem a genitália e vão ter úlceras locais, certo? O paciente muitas vezes vai até alegar, eu já vi algumas histórias, isso aqui é porque eu me depilei, isso aqui foi porque eu usei uma máquina que já estava antiga, estou com essa lesão aqui por conta que foi do gilete, que passei de um jeito, e quando foi se estudar já eram lesões realmente por alguns vírus de infecções sexualmente transmissíveis, e esses companheiros aí acabaram adquirindo essa infecção por esse sexo usando a camisinha. Porque aquele contato ali da região genital, da região inguinal, da virilha com a virilha, ali já passa e já transmite um monte de doenças. E tocando nesse assunto, a gente lembra que, por exemplo, quando a gente vai pegar aí a população que já fez a cirurgia de postectomia, que é aquela cirurgia de retirada do prepúcio, aquela pele que recobre o pênis, a gente percebe aí que esses pacientes têm menor chance de infecção. Por quê? Aquela pele que recobre o pênis, que é o prepúcio, ela tem diversos receptores que os vírus se ligam para entrar na célula. Então, ela, entre aspas, serve como um ninho ali de bactérias e vírus. Então, por exemplo, a gente pega a população que todo mundo faz, que é a população judia. A gente pega, por exemplo, um país, que é o país de Israel. A gente percebe que a infecção sexualmente transmissível tem uma incidência baixíssima. O câncer de pênis, que é outra coisa que acomete aquela pele, tem uma incidência e uma prevalência baixíssima. Então, a gente percebe aí que, por exemplo, a postectomia, que a retirada dessa pele é um fator protetor para as doenças sexualmente transmissíveis. Tem alguns estudos africanos de homens que estavam tendo atividade sexual com mulheres, perceberam que esses homens que fizeram essa cirurgia tinham até 70% menor chance de adquirir o HIV quando feita a relação com uma mulher que tinha HIV. Então, a gente percebeu realmente que a cirurgia de postectomia, a cirurgia, entre aspas, o pessoal fala, tratamento de fimose, é uma cirurgia que reduz aí a chance de adquirir os vírus sexualmente transmissíveis. Olha isso, né? Informação é tudo, né? Informação é tudo. Tem também, eu sei que tem outras doenças que são transmitidas pelo herpes. Herpes é transmitido pelo Herpes. beijo também? Herpes temos diversos. Herpes é como se fosse um grupo que tem várias coisas lá dentro. Então, um grupo gigante, tem diversos vírus lá dentro. E vírus esses que pegam mais a região aqui de lábios, né? Herpes labial. E temos vírus que pegam mais a região genital, a herpes genital. E a herpes, ela começa de maneira a você sentir, às vezes, um incômodo, uma coceira, uma queimação. Então, muitas vezes não tem nada, mas está coçando, está toda hora queimando. A região ali inguinal, a região dos lábios, tem aquela sensação de formigamento. E vai passando o tempo, aí depois que surgem umas bolinhas. Então, no início são as bolinhas, como se fosse um cacho de uva, só que meio que amarelado, meio alaranjado. E aí depois, quando você percebe, já essas bolinhas já estouraram e fica uns buracos, umas crateras, que nem as crateras da Lua, rasinhas, com as bordas pouco grosseiras, e elas são extremamente doloridas. Então, essas úlceras doloridas, que são precedidas por esses cachos amarelados, aí a gente tem um diagnóstico de herpes. É um diagnóstico que acontece muito, muito mesmo. E existe aí casos de herpes de repetição. Então, a gente, pela questão da rotina corrida, paciente que não come bem, não dorme bem, muito estresse no trabalho, paciente diabético que usa corticoide, tudo isso é fator de risco. Então, tudo que abaixa a imunidade vai aumentando a chance dessas infecções. Inclusive, tem paciente que tem episódio de herpes semanalmente. Semanalmente. Tive um paciente icônico que trabalhava num polo petroquímico. Ele trabalhava 15 dias embarcado, 15 dias trabalho dele era um trabalho mais assim de escritório. E aí ele tinha esses quadros, certamente, assim, faltando 2 dias de ir para a plataforma, ele começava o quadro de herpes. Por quê? Porque ele, toda vez que ia para a plataforma, ele já tinha um estresse grande,
antes mesmo de ele chegar lá, ele, pela questão de ansiedade, pela questão do componente mental associado, já sabendo que ia passar por um estresse, a imunidade dele já caía e o quadro de herpes reaparecia. Então, ele passava uma semana e meia bem, uma semana e meia com herpes, uma semana e meia bem, uma semana e meia com herpes. E aí, a gente precisou fazer um tratamento de supressão. Então, um quadro viral que acomete muito e que piora bastante quando a gente tem algum grau de imunossupressão associada. Às vezes não é uma imunossupressão grave, mas às vezes é uma imunossupressão situacional. O paciente que tem uma jornada de trabalho muito grande, está sofrendo por algum transtorno mental associado, algum quadro de ansiedade associado, algum trabalho extenuante, está sofrendo uma ansiedade ali pela questão de realmente do emprego dele, às vezes uma situação dentro de casa também, brigas cotidianas, vai cair na imunidade, ou realmente ele não está dormindo bem, né? Por diversos motivos, até pela questão de lazer, pessoal que trabalha muito, esses profissionais produtores de música, DJ, que não conseguem ter uma noite de sono assim cotidiana, acabam tendo imunidade também reduzida. E qual tratamento, assim, para essa doença, herpes? Porque é difícil, viu? Porque eu falar sobre essas questões de doenças sexualmente transmissíveis e tal, em época de festa, os jovens não estão nem aí, né? Não tá nem aí, porque acho que quando a gente você vai chegando a uma certa idade, aí você começa a pensar, meu Deus, que isso? Depois você já viu umas fotos na internet, você já leu, no meu caso, alguns livros de anatomia, você começa a ter um pé atrás para certas coisas, realmente. Mas é um quadro, felizmente, fácil de tratar, certo? A medicação ela é muito boa para tratar a doença. Aí, o quesito é que muitas vezes a gente não consegue eliminar o vírus. Então, o vírus, inclusive, um dos primos do herpes, que a gente estava falando, que é o herpes mais simples, tem o herpes zoster, ele fica morando, entre aspas, nos nervos. Então, uma vez que a pessoa adquire aquele vírus, ela vai ter para sempre, para o resto da vida. O que a gente vai fazer é controlar. Então, muitas vezes ela vai ter um quadro agudo, um quadro ali de doença, a gente vai tratar a doença, a manifestação na pele, a dor que ela está tendo, mas a gente não vai limpar o sangue dela, vai ter sempre o vírus morando dentro dela até o resto da vida. E aquele vírus, quando ativado, ela pode passar para outra pessoa, mesmo sem ser pela questão sexual, pela questão de contato também. Nossa. Complicado, hein, gente? Complicado. Eu quero até trazer, agora nessa época de festa, quero trazer também um dentista para falar, porque o dentista, eu fiz já uma live falando sobre isso, sobre todas essas doenças do beijo e tal. E os jovens aí que vão para a festa agora, né? A festa do aniversário da cidade. Sim. Maratonando festa. Sai o São João, já entra direto aqui, é estilo carnaval, né? Micareta, essas coisas. E agora eu gostaria de falar também sobre a questão dos homens, que eles não querem mais ter filho, né? Aí chama vasectomia, né? Vasectomia, É, positivo. uma cirurgia tão simples para o homem, né? Sai no mesmo dia e o homem fica deixando as mulheres ir lá fazer, né? Quando a gente compara, né, as cirurgias aí para controle de reprodução, não tem comparação. Você pegar a mulher que vai ter que internar, vai ter que abrir a barriga da mulher, chegar lá na tuba uterina, fazer uma ligadura, certo? E vai ter que passar para aquele procedimento completamente invasivo, e vai precisar de uma anestesia maior. E o homem que a gente faz ali um procedimento que dura alguns minutos com anestesia local e que é pouquíssimo ou não invasivo, tá certo? Então, realmente, assim, em termos de cirúrgico, de controle, a vasectomia ela é altissimamente eficaz e ela é rápida, porque alguns minutos depois o paciente já tem sua cirurgia terminada. Então, eu costumo fazer essa cirurgia de maneira com anestesia local. Então, o paciente, por exemplo, chega no turno das 7 da manhã, vai para o centro cirúrgico, não precisa de jejum, vai ter sua anestesia sendo feita. Nem por jejum mim, não precisa. nem jejum Tudo para homem é melhor, não? Já para evitar justamente não ter desculpa para o homem que quer fazer. Então pode ter A tomado mulher tem que café, ficar não sei tranquilo. quantas horas sem comer, morrendo de Exato, fome. pelo menos 8 horas de jejum. Olha que absurdo. E tem que estar ali preparada para se precisar de uma anestesia mais profunda na mulher, ela tem que estar em jejum. Para o homem,
Como é alguma coisa ali palpável, local, a gente vai ali no deferente. O que eu costumo fazer? Esse deferente, eu vou separar ele. Então, corto ali 1 centímetro dele. 1 centímetro por quê? Para a gente conseguir, caso esse paciente queira reverter no futuro, não está extremamente distante. Então, com 1 centímetro, eu consigo depois religar, se o paciente assim quiser. Então, a cirurgia que eu corto com 1 centímetro de distância, vou dar um nó de um lado, um nó de um outro e cauterizo por cima. Então, eu faço uma tripla técnica. Eu retiro um pedaço, amarro e cauterizo. Então, com essas 3 coisas, eu consigo uma eficácia muito grande. Então, o paciente, depois de passar dos 3 meses que a gente pede para poder limpar todo o ducto que fica para frente, que a gente cortou aqui, mas o que fica para frente ainda pode ter espermatozoide. Então, depois de 3 meses ou 30 ejaculações, muitas vezes a galera ali consegue até em 1 mês isso aí, aquela galera que costuma brincar um pouco mais. Então, 3 meses ou 30 ejaculações, ele já vai conseguir ter a atividade sexual sem ter uma paternidade mais indesejada. Então, a cirurgia que é feita de maneira rápida, o paciente vai embora no mesmo turno, altamente eficaz, e quando a gente compara aí o custo do leite da criança com a cirurgia dessa, parece besteira, viu? Ou que Parece se fosse besteira. só o leite, a vida inteira, né? A vida inteira, até Leite, creche, escola, pensão. faculdade. E esse país pode ter algumas dificuldades em termos de lei, mas na aplicação de lei, questão de pensão, acho que é uma coisa Diz que que é não. muito rápida e muito efetiva. Então, o pessoal realmente tem que se cuidar nesse quesito. E aquilo que a gente estava conversando com a mulher, né? Muitas vezes usa um anticoncepcional, que tem ali uma carga Prejudica. hormonal, altera toda a questão do ciclo menstrual dessa paciente, tem alterações de humor associado ao Até anticoncepcional. muitas até fisicamente, né? Engorda Fisicamente muito, engordam, emagrece tem muito. acne, tem aquela questão do escape menstrual, muitas vezes alterando ali a rotina da mulher, e no homem realmente é muito mais rápido. E a gente, dessa maneira, com esse tipo de técnica que é feita, a gente garante aí a possibilidade de reversão. É claro que a gente sempre orienta, né, os pacientes que a vasectomia é uma cirurgia, certo? Então tem que ter um profissional adequado, material adequado, ser realizada em um hospital ou clínica que tenha todo esse suporte, que seja regulamentado pela Anvisa, ter toda uma inspeção sanitária para ver se realmente tem um fio cirúrgico adequado, ver se tem um material que está ali esterilizado de maneira adequada, certo? E a gente tem todo esse cuidado, esse zelo para que o paciente tenha uma recuperação rápida. Então, os pacientes, por exemplo, que fazem vasectomia, eles voltam a seus hábitos cotidianos do dia a dia, escritório de trabalho. Tem um colega meu que eu operei, ele é cirurgião, operei de manhã, no outro dia ele já estava operando. Claro que eu falei para ele repousar pelo menos 2 dias. Mas Ele foi como ele era teimoso. workaholic, trabalhava bastante e foi teimoso, como você falou, ele já voltou mais rápido. Mas com 7 dias eu já libero academia, por exemplo. Academia, crossfit, atividade normal, 7 dias já está 100%. Com 2 dias já pode fazer caminhada, pedal assim mais leve, o pessoal que gosta de correr, aquela corridinha abaixo de 4 km dá para fazer. Então, é uma cirurgia assim realmente de complicações, baixa complexidade, que a gente consegue aí ter mais esse cuidado, esse zelo com o paciente e ele voltar às suas atividades diárias mais rápidas. E pode acontecer também de querer reverter, se o homem quiser reverter essa cirurgia, existe a possibilidade e a eficácia, né, de conseguir ter um filho, né, futuramente. Pode acontecer também, né? Às vezes a Isso, pessoa isso. casa de novo, É, aí quer ter um filho, né? acontece bastante também, acontece bastante. Como eu falei, tem algumas coisas na técnica de vasectomia que a gente faz, exemplo dessa separação, não ser uma separação tão grande, a gente não eliminar um ducto de maneira tão avantajosa, é isso, deixar ele um pouco próximo, não colado, né? Mas um pouco próximo e amarrado. Porque a gente puxa pelo fio de um lado, puxa pelo fio de outro, e usando um microscópio a gente consegue fazer uma religadura desse ducto que fica amarrado. Então o paciente acaba retomando sua fertilidade. Mas é claro que quanto passar mais tempo, mais esses ductos vão fibrosando. Então, por exemplo, o paciente que opera a vasectomia com 1 ano, 2 anos, vai ter uma chance altíssima de recanalização. O paciente que passa 15, 20 anos, essa chance já vai diminuindo. Então, a gente sempre orienta a vasectomia para pensar como se fosse um procedimento definitivo, mas para aqueles arrependidos que acabam separando
ficando com outras pessoas que querem ter uma nova relação com um novo filho, a gente oferece essa possibilidade. Mas tem que pensar bem primeiro, né? Ter Tem que certeza e pensar bem. tal. A vantagem é que, por exemplo, para os homens, a gente teve uma mudança grande na lei. A questão da idade, que antes era 25 anos e precisava da companheira ou do companheiro assinar ao termo, hoje em dia, pela lei, o paciente pode chegar e fazer sem precisar pedir autorização a mais ninguém. Se for solteiro. Se ele for solteiro, casado, viúvo, independe. Uhum. Antes tinha que chegar lá e convocar a parceira para assinar e registrar em cartório. Então, pela lei, atualização em 2022, o paciente ele pode fazer decisão, ele tem autonomia sobre o próprio corpo e ele Maravilhoso. querendo fazer, assinou, pronto, está liberado para fazer. A gente deixa ali um tempo, né, de 2 a 3 meses. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda se espera esse tempo depois da assinatura do termo, o paciente realmente pensar para ver se é aquilo mesmo que ele quer. E também, hoje em dia, a gente consegue fazer esse procedimento já a partir dos 21 anos de idade. Olha que Então, a gente tem maravilha. percebido cada vez mais precocemente as pessoas já tomarem esse tipo de decisão. Eu costumo conversar bastante com esses pacientes que são mais jovens. Gosto também de ter um apoio de um profissional de psicologia, certo? Para estar conversando, deixar tudo bem esclarecido, mas tem muitas condições e muitos acontecimentos na vida de alguns indivíduos que eles já têm uma decisão muito certa. Então, para esses pacientes, a gente costuma fazer o procedimento mesmo em idades menores. Eu acho isso futuro, né? Mulher, até um tempo atrás, com autorização do companheiro, era com quantos anos que podia fazer? 25. 25 também. Mas eu já achava isso surreal, porque como que você não pode ter autonomia, né, do seu próprio corpo? Eu vi também a história de uma mulher que ela não queria ter filhos de jeito nenhum. Ela era casada, o marido também não queria, e ela queria tirar o útero. E ela entrou na justiça para tirar o útero dela e conseguiu. Ela conseguiu tirar o útero mesmo jovem, uns 25 anos, e sem ter nenhum filho. Eu acho que é super aceito isso, porque, tipo assim, se a pessoa não quer, né, ninguém é obrigado. Com certeza. E a gente tem percebido mais que a legislação tem corrido para essa questão de respeito do corpo da pessoa, de ela poder tomar suas próprias decisões, Sim. inclusive de maneira de idade menor, né? A gente percebeu essa mudança grande de 25 para 21 anos de idade. Então, a gente tem cada vez mais pegado esses casos de pessoas que não querem ter mais filho, já decidido numa data muito cedo. E outra coisa também é que, muitas vezes antes, precisava se ter pelo menos 2 filhos vivos. Tem que exigir que você tenha filho. Isso é Exatamente, surreal, isso aí ainda. exatamente. Então, o paciente estava com um ali, mas já estava sem conseguir sustentar a criança, sem ter Mas tinha aquela que ter mais um rotina, para tinha que ter mais um, e ele não tinha, às vezes, dinheiro para arcar com o anticoncepcional, e acabava que acontecendo esse segundo só para poder ele fazer o procedimento dele. Então, a gente teve essa conscientização na legislação. A partir de 2022 houve essa mudança, e agora a gente consegue já, mesmo sem nenhum filho, o paciente assinou, sendo maior que 21 anos, a gente consegue fazer. Nossa, isso é uma vitória, né? Porque é muito melhor você fazer esse controle. A gente já vê países, né, outros países que fazem esse controle de natalidade e existe uma maior qualidade de vida das pessoas. Do que adianta ficar aí controlando as pessoas, enchendo o mundo de filho. Eu não sou a melhor indicação para falar. Tudo bem, Eu se tive você tiver e conseguir, né, educar, cuidar. conseguir arcar com tudo, mas a questão é que a gente percebia que tinha essa questão dos filhos e acabava que as coisas meio que se perdiam, né? A gente percebe aí, por exemplo, uma coisa que acontece muito ainda é o trabalho infantil, né? A gente que percebe aqui no nosso dia a dia, inclusive na zona rural, a questão do trabalho infantil ainda é pesado. O pessoal que trabalha ali em motor de sisal, que trabalha ali em pedreira, certo? Muitas vezes para ajudar na renda da família. Então, a vasectomia, nesses casos, aí é emergencial. Então, é uma questão realmente de controle financeiro e controle do casal ali para conseguir lidar com o seu dia a dia, para conseguir lidar com suas finanças pessoais. E até mesmo naqueles casais que têm um pouco mais de dinheiro, né, a vasectomia ela ajuda nesse sentido da questão de controle
de evitar que a mulher precise fazer aquele controle anticoncepcional. A gente sabe os diversos males e contraindicações que o anticoncepcional pode ter, inclusive em relação à questão de trombose, aquela questão das acnes que a gente falou. A questão não é que anticoncepcional engorde, mas algumas pessoas têm uma propensão maior de reter líquido usando anticoncepcional. E aí a vasectomia entra como uma opção segura, eficaz e muito mais barata. Eu acho que a, a mulher sofre tanto já, né? E o útero, quando você não quer ter filho, o útero só é para problema, né? Só é problema, só aparece problema, e eu acho que tinha que, quem quer tirar o útero por 20 anos, tem que tirar mesmo, entendeu? Porque depois só é problema e tal. E é isso, é uma nova vida, né? Depois que a pessoa tira o útero, é uma bênção. E voltando aqui a falar das doenças, aqui em Santa Luz, qual o lugar que você faz esse tipo de cirurgia aqui na cidade? Olha, tenho feito essa cirurgia aqui na Casa de Saúde Dr. Renato Gonçalves. Eu estou atendendo às quartas-feiras aí semanalmente e tenho feito também cirurgias ambulatoriais, essas cirurgias de alta no mesmo dia, cirurgias de baixa complexidade na clínica CMS, na clínica que o Dr. Orlando atua, certo? A gente faz isso aqui na região de Santa Luz. Aqueles casos que têm uma complexidade um pouco maior, por exemplo, as cirurgias prostáticas, a raspagem a laser, a cirurgia de retirada da próstata, seja para uma questão de câncer, seja para uma questão de aumento da próstata, eu tenho feito aí ou em Conceição do Coité ou em Salvador. Claro que cada caso é um caso, né? Eu sempre peço para passar na consulta, para a gente bater um papo. A gente precisa, na questão cirúrgica, tentar entender qual a necessidade do paciente, então qual o tipo de cirurgia que o paciente precisa passar realmente e qual é a noção que o paciente tem a respeito da cirurgia. Porque às vezes a gente tem decidido uma cirurgia, mas o paciente não sabe muito bem do que se trata. Quando a gente vai explicar, percebe-se que era uma condição muito diferente. Vou dar um grande exemplo, que é uma cirurgia que eu faço bastante, que é a cirurgia da ressecção transuretral da próstata, que é a chamada raspagem da próstata. A gente tem pegado bastante no nosso dia a dia, aquele medo que eu citei mais cedo, de doenças da próstata estar associada à disfunção erétil. Por exemplo, na raspagem da próstata, que a gente entra com o canal, pelo canal urinário com o aparelho a laser e vai fazendo essa raspagem por dentro, vai fazendo como se fosse um sashimi. A galera do YouTube depois pode pesquisar no meu canal, o @urologia aplicada, que vai ter lá algumas filmagens dessa cirurgia. A gente entra por dentro do canal, vai fatiando a próstata parecendo um sashimi e depois vem aqui e aspira no vácuo. Então a próstata sai os pedacinhos dela. Então não é uma cirurgia sem corte e que a gente não mexe em nada de inervação. Quando a gente explica isso, o paciente fica, nossa, doutor, que bom que você me falou, porque eu não estava querendo operar, eu ia ficar com essa doença aqui. Sem corte? Sem corte, sem corte. Eu ia ficar com essa doença aqui e justamente porque eu estava com aquele medo de ter uma disfunção erétil, de eu não ser mais homem, de eu perder minha virilidade. Então, a cirurgia de raspagem da próstata, que eu faço bastante, é muito comum precisar ser feito por esse aumento da próstata, não é a cirurgia que leva à disfunção erétil. Então, às vezes, quando você esclarece isso, fica aquele mar de tranquilidade em relação ao paciente. Então, por isso que eu gosto que passe na consulta para a gente poder deixar tudo bem claro como é feita a cirurgia e poder fazer as orientações da questão do resguardo. Tem um paciente meu que me disse uma vez, eu lembro bem, que mais importante às vezes do que a cirurgia é o resguardo que o paciente vai dar da cirurgia. E isso não é mentira. Sim. Às vezes você fazer ali uma atividade a mais, fazer uma atividade que não era para ser feita naquele período de recuperação, você pode não só se prejudicar, mas até, às vezes, perder, entre aspas, a cirurgia. O paciente tem que ser reoperado, né, porque não deu resguardo adequado. Por exemplo, uma cirurgia que eu tenho feito bastante também é a cirurgia de hidrocele. Para quem não sabe, em casa, a hidrocele é quando você junta muita água dentro da bolsa escrotal. Então, meio que o testículo fica ali boiando dentro da bolsa escrotal e o paciente vai com a bolsa crescendo, 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 às vezes bate no joelho mesmo. Bate no joelho. Quando chega naqueles casos que tem elefantíase, que tem muito edema, que não se cuidou, fica realmente muito grande. Então, para que isso não aconteça, a gente faz uma cirurgia que a gente vai pegar
e inverter a parte de dentro e fazer com que esse paciente tenha toda essa água presa retirada. Isso eu volto depois costurando em 3 ou 4 camadas de dentro para fora. E teve um paciente que era metido a namorador, 2, 3 semaninhas no resguardo, né? Não só quis fazer a relação, não foi só um romance, quis fazer algo a mais ainda durante essa relação e arrebentou tudo. Então, além de perder a cirurgia, entre aspas, que teve novo líquido acumulado, foi difícil porque ele teve ainda um vaso que se rompeu dentro da bolsa escrotal. E essa bolsa aqui, ela cabe muito líquido. Ela é como se fosse uma bexiga, né? Você vai soprando, vai enchendo, vai soprando, vai enchendo. Então, foi acumulando sangue, acumulando sangue, acumulando sangue. Ele desenvolveu anemia, precisou tomar sangue na veia, porque acumulou tanto sangue baixo que ele ficou anêmico e precisou de uma nova cirurgia de urgência. Então, mais importante do que a cirurgia, muitas vezes, é o resguardo. Então, vamos ter resguardo, vamos respeitar o pós-operatório, vamos seguir as orientações que o urologista, que o médico cirurgião está passando, para a gente poder ter uma boa recuperação e a gente poder ter uma volta às atividades de maneira organizada e satisfatória. Olha aí, que juízo, viu? Tem que ter cuidado, porque cirurgia, por mais simples que seja, não é brincadeira, né? Galera, agora eu quero agradecer também aqui rapidinho a Império Solar Brasil, viu, gente? Energia solar é na Império Solar Brasil, Iron Valley Academia, que está bombando aqui pertinho na Avenida Nilton Oliveira Santos. Corre lá, já começa a fazer sua malhação. Doutora Mágila, quero agradecer a doutora Mágila também, que em breve quero trazer ela aqui para a gente falar sobre saúde bucal. Vai lá no Instagram, segue o Instagram, agenda o seu horário, cuidar do seu sorriso, que saúde também começa pela boca. Quero agradecer Renato Cel também, viu? Para você ficar com aquele celular da moda mesmo, com câmera boa, tudo lá no Renato Cel, pertinho do Tanque Grande, a loja dele. Corre lá. Café com K também, ali no Shopping Destaque. Fazer o seu café da manhã reforçado, ou café da tarde, passear no shopping, fazer a comprinha, passa lá no Café com K. Quero agradecer a Farmácia da Família também, viu? Para você comprar seus medicamentos, pedir delivery, fica ali pertinho da clínica de Dr. Renato, perto da praça de alimentação. E agradecer também Lucas Vitória Arquitetura, se você está com um projeto aí para fazer, não perca dinheiro, nem perca seu tempo, nem faça trabalho 2 vezes, corre, entra no Instagram e já faz o seu orçamento aí do seu projeto com Lucas Vitória Arquiteto. E agradecer também Sabor do Pão, uma padaria maravilhosa, aberta de domingo a domingo, viu? Hoje, feriadão, eles estão lá também, viu? Funciona de domingo a domingo, pão maravilhoso, água mineral, tudo que você imaginar é no Sabor do Pão. E é isso. Vamos falar agora de que mais, doutor Jailton? O que mais que a gente vai alertar essa galera aqui de casa? Pronto. Aproveitar que a gente está nessa deixa aí, falando das pequenas cirurgias, né? Dos procedimentos que a gente pode realizar. Uma coisa que eu tenho visto muitos pacientes aí, que a gente acaba banalizando aquelas lesões verrucosas, tá certo? Aquela verrugazinha, que alguns até adotam uma verrugazinha de estimação. Muitos dão até apelido para ela, certo? Então, aquela verrugazinha ali pode ser um sinal. Na genitália? Na genitália, na região inguinal, aqui na virilha, certo? Tem também as verrugas perianais, certo? As verrugas que ficam ali perto da borda anal. Então, tenho percebido assim, porque o paciente chega para mim, às vezes eu vou fazer um ultrassom, às vezes eu vou fazer o exame físico, a gente percebe aquela verruga, mas que muitas vezes o paciente nem se queixa, nem toca no assunto. E quando a gente vai ver, já é alguma coisa assim bem razoável, certo? Então, assim, pode ser um sinal de uma infecção por vírus. As verrugas, elas podem ser um sinal de infecção por vírus, inclusive, muitas verrugas podem ser lesões pré-neoplásicas, ou seja, as lesões que antecedem o câncer. Então, quem tiver sua verruga aí, mesmo que seja de estimação, se você não quiser retirar, eu recomendo que retire, mas se você não quiser retirar, que pelo menos leve para ser analisada, para ser avaliada, para ver se realmente é apenas uma verruga simples, entre aspas, um sinal, que o pessoal fala, ou se é uma coisa ali já associada a uma infecção viral, ou até já um acometimento neoplásico. Então, as verrugas, principalmente genitais,
estão muito associadas a diversos vírus de infecções sexualmente transmissíveis e que muitas vezes precisam ser retirados. E você que tem sua verruga, cuidado, porque quando feita aí a depilação, muitas vezes passar o gilete e começar a ter sangramento, esse sangue pode levar à disseminação desse vírus para outras áreas. Então a gente percebe que muitas vezes o paciente que chega numa fase mais tardia já tem aquele cacho de verrugas, já não é uma verruga mais única, e sim várias verrugas ali, uma perto da outra, e já vai precisar de um tratamento maior, por sessões a mais ali de tratamento, às vezes um laser, às vezes uma eletrocauterização, às vezes até um ácido aplicado no consultório, e por vezes a gente vai precisar realmente remover até a pele, né, fazer ali uma plástica da região para conseguir remover essas verrugas. Então, quem tiver sua verruga, já veja logo, veja cedo, não crie a verruga, não deixe virar 10, né? Ou 12. Misericórdia. E já faça logo o seu tratamento, tá certo? Fica esse alerta aí. aí. Como que faz a retirada? É cirúrgico? Então, verrugazinha, pequenininha, na hora mesmo, anestesia local, a gente remove. Uma verruga que não queira remover, a gente percebe ali que não é nada muito extensivo, a gente pode só observar. Uma coisa menor, às vezes só fazer uma cauterização, só queimar, entre aspas, ela com um laser especial que a gente tem, fazer uma raspagem, a gente revolve. Agora, já tive paciente com verruga, eu tive que fazer uma incisão de cortar toda a pele, cortar todo o tecido subcutâneo e puxar a pele de uma área normal para tapar o buraco, e foi um buraco grande. Ou seja, eu tive que fazer uma cirurgia plástica para conseguir fazer um tratamento de verruga, porque já estava numa situação bem avançada. E o paciente realmente desleixado, não procurou tratamento antes. Quando foi ver, na verdade, é porque ele tinha uma hérnia do outro lado. Sangue de Cristo. Não, doutor, tô com essa hérnia, eu olhei para a hérnia pequena, nada demais. Quando eu olho para a verruga, você veio por causa de quê mesmo? Não, tô, essa hérnia aqui. E esse outro lado aqui? Não, esse aqui eu já tô aqui há muito tempo. Já pode deixar aí. Deixa aí. Quase que eu pergunto qual apelido que você deu aí para essa verruga que você tá tendo aí. Ô, Jesus. Tô rindo de nervoso. Mas isso aí não foi nenhum nem dois, não. É muito comum o paciente ter a verruga de estimação. É muito comum. Fica aí esse alerta que pode ser um sinal de uma coisa maior. Então, vamos ficar espertos. Nossa, nada de verruga, viu, gente? Misericórdia. Gente, estamos em quanto tempo aí de episódio? 1 hora. Doutor, qual agora que você vai falar? Pra gente já começar aí finalizando. Diga aí, o que não pode faltar. O pessoal já tá ansioso aí para curtir o feriado, né? Quem? O pessoal tá de casa aí, cadê os comentários? Alguém mandou pergunta, se tiver alguma dúvida aí é a hora da gente estar falando. Tá tudo bem, já. Tá todo mundo curtindo. Isso aí. Mas o importante é cuidar da saúde primeiro, depois divertir. Eu acho que, na verdade, as pessoas foram para a festa esses dias, né? Hoje já é o descanso. Já é o descanso, verdade. Acho que hoje não tem festa em nenhum local aqui, não. Foi o último dia ontem, retiro? Eu sei que eu estava vindo, atendi hoje em Pé de Serra, por incrível que pareça, tiveram pacientes. E na volta tive um pouco de dificuldade na estrada porque teve um acidente grave ali de Santa Luz para Valente, ou de Valente para Retiro, não sei muito bem ali de onde é que estavam as pessoas vindo, mas bateram de frente. Provavelmente o pessoal bebendo da festa, porque o acidente foi logo na madrugada, bem cedinho. Então fica mais uma vez, né, a gente fala sempre, tem o Maio Amarelo aí que chama atenção para esses traumas. Eu mesmo já dei muito plantão no HGE, já vi muitas mortes, muitas pessoas assim, com acidentes graves, perder perna, perder braço, de ficar com o osso da cabeça lá de fora por conta de realmente, né, você tá ali dirigindo ou pilotando, bebendo. Então fica esse alerta final pro pessoal de casa aí, se for beber, não dirija, não pilote, tá certo? Peça só Uber, organize a casa de um amigo para dormir perto e evite pegar a estrada. A gente sabe que nossa estrada aqui já não é estrada boa, é uma estrada que tem buraco, que tem animal, que não é sinalizada, não tem acostamento, e ainda beber, então fica muito perigoso. E com sono de uma noite de festa, é muito complicado, né? E acho que quando a gente pensa em tudo que envolve, né, uma noite de festa, tem que pensar 10 vezes. E para a gente finalizar, que a gente vai falar para a galera aí sobre cuidar da saúde que a gente não falou até agora? Pronto, fica aquele alerta para o pessoal que está em casa,
que mesmo sem sentir sintoma, né? A gente deu aqui diversos casos, diversos exemplos de situações no paciente que não nada sente e quando foi ver já estava com a doença um pouco mais avançada. Então, volto a bater nessa tecla da prevenção. Hoje a medicina trabalha muito na prevenção, de fazer um diagnóstico mais precoce ou até prevenir que a doença aconteça. Então, para você que não fez seu check-up, não teve sua avaliação, não fez seu exame de sangue rotineiro, não fez seu ultrassom rotineiro, procure aí um médico de confiança para fazer seus exames, para ser avaliado, para tirar dúvida. Às vezes você está aí com um filho pequeno, não sabe se ele tem fimose, não sabe se aquele testículo que é um pouco mais enrugadinho, que é aquele um pouco mais para cima, às vezes o ovinho não fica no lugar, o testículo não desceu, você fica, vou esperar um pouquinho mais, às vezes você vai perder o tempo. Então, por exemplo, a criptorquidia, que é quando o testículo não desce, quanto mais tempo passa o testículo fora ali da bolsa escrotal, mais tempo a gente tem de câncer de testículo e menos fertilidade vai ter para esse paciente. Então, as mães aí às vezes perdem tempo, às vezes vai chegar e já está avançada, a gente precisa remover o testículo, a criança fica apenas com o testículo, às vezes fica sem nenhum. Então, é difícil. Então, agindo antes, trazendo esse filho antes para ser avaliado, a gente consegue ajudar muito mais rápido, de maneira muito mais efetiva. Deixa aí para a galera os lugares que eles podem marcar a consulta, né, com o doutor Jailton Campos, para poder fazer toda essa avaliação, mesmo que a pessoa não sinta nada, né, homem, mulher, né, é importante passar, né, cuidar da saúde. Os lugares aqui em Santa Luz são vários, né? São vários lugares. Bom, o pessoal que quiser aí pode falar pelo 719-9167-7800, né, WhatsApp. Vai ter a lista completa, mas aqui em Santa Luz eu estou atendendo a Casa de Saúde do Dr. Renato, toda quarta-feira. Atendo na CMS, que é do Dr. Orlando, e atendo também na Humanamente, ali perto do hospital, e também na Clifem, do lado do Colégio de Ação. Então, assim, para onde você for na cidade, você me encontra, basta querer. E quem não for da cidade, manda no WhatsApp ou entra no meu Instagram, @urologiaaplicada, repetindo, @urologiaaplicada, manda um inbox que a gente vai mandar ali a lista de endereços completos. Ótimo, então é isso, galera. Quero agradecer ao Dr. Jailton Campos por estar aqui hoje no feriadão falando da saúde, deixando sempre aqui uma vez no mês para a gente falar, né, sobre a saúde, que é importantíssimo. E vamos fazer um quiz depois aí no Instagram sobre as principais dúvidas do público, né, para a gente fazer um episódio planejado, né, por eles. Vamos fazer um quiz ali do que eles mais querem. Combinado. Vamos colocar os temas fogo aí. Fazer uma enquete, né, sobre o que eles querem falar. Vou dar alguma sugestão, ó. Prótese peniana, disfunção erétil, muito em voga, certo? E tem muita coisa acontecendo aí, muita novidade também em aumento peniano. Sim, essa questão de sexualidade, de andrologia, parte hormonal da questão da testosterona. A gente vai lançar essa enquete aí, pessoal de casa, fique esperto. A gente vai lançar algumas perguntas aí e a gente vai montar um bate-papo de perguntas e respostas. Uma ideia muito boa. Você faz essa de aumento? Faz? A gente tem a técnica Urofil, que é com preenchimento com ácido hialurônico, que a gente consegue bons resultados. Existem casos e casos, né? Existem outras técnicas de enxertos, retalhos, plásticas, mas existem casos de apenas preenchimento, que é uma coisa rápida, fácil, e de que dá para fazer sem internar, certo? E a gente consegue fazer. Então, tem muitas novidades no mercado hoje, e tem mudado muito essa questão da sexualidade, dessa questão da nossa visão do próprio corpo e da nossa autoestima. Isso ficou muito em alta por causa de um cantor que fez, né? Um cantor, esqueci o nome dele. Que fez e disse, que eu conheço vários que fizeram e não disseram. Porque ele falou, não teve vergonha de falar. Eu esqueci o nome dele, mas ele falou e tal, ele namora com a Tânia Mara, né? Um cantor famoso e tal. Mas é isso, então vamos falar, vamos ver no próximo episódio, vamos lançar essa enquete. E até a próxima, né? Tchau, Até a próxima. Tchau, pessoal.